Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E agora eu tenho aqui o e-mail do... Pode divulgar o nome? Sim. Do André Rodrigues de Matos. Ele diz assim: fico feliz em saber que existem pessoas que fazem uso deste incrível recurso que é a internet para fins construtivos. Venho tendo sonhos repetitivos com frequência de meses. Nestes sonhos encontro-me em velórios de pessoas sempre desconhecidas. Parece que eu já li esse e-mail. E quando eu chego perto para ver de quem se trata, foi enviado novamente. Eu sempre faço isso nos sonhos. O defunto acorda. Ou seja, eu estou no velório, sonho que estou no velório e chego perto do defunto, o defunto acorda. E acorda numa ânsia de tosse ou falta de ar, ou com alguns desses sintomas que se refere à pessoa que está saindo de uma agonia. Então, sempre que isso ocorre, eu sou a única pessoa que se presta a fazer o socorro imediato do defunto. Todas as outras pessoas correm desesperadas, ficando somente eu a prestar o devido socorro à pessoa que, na verdade, estaria viva e não morta. A pessoa viva e não morta é você, meu querido André. Os personagens do sonho são o sonhador projetado. E aí, o que o seu sonho está te dizendo? O inconscientemente está te dizendo que tem alguma parte sua, alguma coisa na sua vida que está morta. É como se estivesse num velório, você está precisando acordar. E você, de alguma maneira, está ansioso. Tanto é que você, se é a segunda vez que vem esse e-mail, está ansioso. Se você não mandou, só o fato do e-mail ter voltado para o estúdio uma segunda vez, está acontecendo isso, está sinalizando isso. Que você tem que cuidar de alguma parte que está morta e fazer acordar. E por que é que os outros correm desesperados? Provavelmente algumas pessoas à sua volta estão precisando de você. E o que é mais assustador, André, isso é normal na vida. O seu sonho está te mostrando que você precisa se preparar, que na hora que você ressuscitar essa parte sua que está morta, muitas pessoas vão estranhar você. Que história é essa? O Andrezinho estava morto e agora volta à vida? Ele não fazia essas coisas, agora está fazendo? De onde foi que ele tirou isso? É porque isso está, provavelmente, alguma característica, algum talento seu que está morto e que você precisa desenterrar. Nós estamos lidando muito com essa história de desenterrar atualmente. A minha vida está repleta disso. Pessoas à minha volta que estão se sentindo desenterradas. Estão passando por experiências. Quando eu estava na Palestina, é interessante isto. Na Palestina não, eu estava no Egito. Quando estávamos subindo o Sinai, quando eu desci do Sinai, eu estava com os dedos ficando roxos. Então, meu querido Severino Celestino começou a me dizer que eu tinha que esfregar os dedos para que eu não perdesse a mão, porque é como se estivesse endurecendo os dedos. Quando cheguei no Hotel Santa Catarina, voltando do Alto do Sinai, tinha uma senhora que fazia parte do grupo, mas que não tinha ido conosco, ela estava preocupada, que ela ficou no hotel dormindo, e ela estava preocupada porque tinha tido um sonho que o Adão estava no Alto do Sinai cavando uma sepultura com as mãos para tirar de dentro da sepultura alguém que estava enterrado naquela sepultura. Depois, já no Museu do Cairo, nós tínhamos passado por uma experiência muito interessante. Quando entramos na sala das múmias, eu me senti mal e pedi para 5 pessoas que estavam à minha volta, mais próximas, que rezassem por mim, porque estava vindo uma chusma de entidades muito pesadas, entidades inferiores, como que gritando: vocês estão de volta, seus desgraçados. Estavam ali como que aguardando muitas daquelas 90 pessoas que estavam comigo. Outras entidades vinham e diziam: ai, meu amado, você está de volta. Ai, minha amada, você está de volta. Eu fiquei impressionado com isto. Como é que é possível uma entidade ficar milênios presa a uma encarnação passada? Estaria desperdiçando o tempo. Quantas encarnações poderiam ter sido vividas nesse período para que elas progredissem e não fizeram nada disso? E eu fiquei alguns meses com essa ideia na cabeça, até que há alguns meses já, nós voltamos de lá em novembro, nós já
São pelo menos 7 a 8 meses que nós fomos lá. Há uns 3 meses, o plano espiritual me fez ver que não era o que eu estava pensando. Que eles não ficaram 3 milênios sem encarnar. Ao contrário, encarnaram muitas vezes. Mas a cada encarnação, quando morrem, eles voltam ao passado. Por causa da fixação naquela encarnação que tiveram lá no Egito. E muitas pessoas que viajaram conosco estão passando por essas manifestações de transformação radical da vida. Então, se for projetada uma nova viagem para o Oriente, você toma cuidado se você se candidatar, né? Muitas pessoas, tanto é que nós íamos com 10 pessoas, acabamos indo com 90. Então, toma cuidado, porque não se faz uma viagem dessa impunemente. A viagem chamada Nos Passos do Mestre. Você passar pelos passos de Jesus, fazer a viagem nos passos de Jesus, é como... Aí você fala, mas nos passos de Jesus, você estava no Egito? Não se esqueça de quando Jesus nasceu e que Herodes quis matar as crianças da idade de Jesus, foi para o Egito que Jesus foi com a Sagrada Família. E nós passamos lá, tá? Na igreja de São Sérgio, que é onde Jesus teria ficado com a Sagrada Família. E também fomos visitar o Museu Egípcio, aí ficamos sabendo. E aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam lá no Museu Egípcio ainda como que presos ao passado, as múmias, já tinham passado também por Israel, já tinham passado pela Judéia, pela Galileia, né? Por todos aqueles outros lugares e por tantos lugares do planeta, mas sempre voltam para lá. Então, meu querido André, o que é em você que está morto, que está voltando ao passado, e que se você ressuscitar, vai assustar as pessoas à sua volta? É isso que você precisa levar em consideração e tentar acordar, né? Sair dessa ânsia, dessa tosse e enfrentar. Muitas vezes é interessante, né? Você fala alguma coisa com alguém que ela tem uma dificuldade de ouvir, ela começa a abrir a boca, começa a tossir, é como se estivesse fazendo um protesto. Eu preciso pôr isso fora de mim, tá? Eu não posso ficar com isso. Então, o que é que você não está conseguindo enfrentar, André? O que é na sua vida que você não está conseguindo enfrentar? Eu me permiti ler de novo o e-mail do André, porque, como se costuma dizer na gíria, né? Os desafios só mudam de endereço. E também eles se repetem. Então, isso que os nossos ouvidos trazem nos seus e-mails, as pessoas dizem, parece que você está falando para mim. Mas é claro, você fala com um ser humano, você está falando com todos. Agora, quem é que falou com todos? E o mais interessante é que fala com todos e em todos os tempos. Quem parece que está falando para todo mundo e na realidade está, é Jesus Cristo. Ele está sempre falando para todo mundo. E o mais interessante é que ele está falando para você, para mim, quando ele está falando com os outros. Não é com os outros, ele está falando para mim. Quando ele fala com o jovem que vai perguntar para ele o que é que tem que fazer para ser salvo, e que ele diz, cumpra os mandamentos. Que mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mãe, e quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. E diz para o jovem, vai tu e faz o mesmo. Ele está falando para você fazer exatamente o que ele pediu para aquele jovem fazer. Imite o samaritano. É interessante isso, né? Vai tu e faz o mesmo. Quando ele conversa com a samaritana, à beira do poço de Jacó, e dizendo onde é que Deus tinha que ser adorado, que viria um tempo em que Deus seria adorado em espírito e verdade e tal, né? Também ele está falando com você, está falando comigo, está falando para cada um dos nossos irmãos de humanidade. Ele está sempre falando conosco. Quando ele faz o sermão das bem-aventuranças, ele está falando com você, está falando comigo. Quando ele diz, reconcilia-te com teu adversário, está falando com você, está falando comigo. É sempre assim. Então, o sonho também, quando acontece alguma coisa, está falando com você, mas em relação a todos aqueles que estão à sua volta. Então, está pedindo para você fazer uma transformação. Eu tenho certeza de uma coisa, que a resposta que eu dei para o André hoje não é a mesma resposta que eu devo ter dado quando li esse e-mail uma outra vez. Nunca acontece a mesma coisa, mesmo porque vocês veem, eu não trago nada escrito, né?
É a intuição que vem trazendo em aquele momento. Nós também estamos numa espécie de diálogo constante com o universo. E meu universo agora é você. Né? Então eu estou falando também para você. E por incrível que pareça, os mentores do André, quando prepararam este sonho para ele, também estavam conversando com você. E quem é que diz que não estão conversando conosco agora, né? Então, vamos fazer também a ressurreição daquilo que em nós está morto. Vamos vivificar tudo aquilo que está conosco. E como é que você faz isso? O que é vivificar o que na gente está morto? É multiplicar o talento que nos foi dado. Você pode perguntar, que talento que eu tenho? Você tem corpo? Você tem ouvidos para me ouvir? Tem olhos para me ver? Você tem uma inteligência para me compreender? Tudo isto são talentos. Eles estão sendo multiplicados? Não? Então, de alguma maneira, você está morto. Você está do lado do Cristo? Não? Então você está morto. Quando Cristo diz assim, falando para uma outra pessoa, quando ele fala assim, segue-me, o cara pega e diz assim, deixa primeiro eu enterrar meu pai, que terminou de falecer, e Jesus diz assim, deixa que os mortos enterrem os mortos. Aparecem duas categorias de mortos. Né? Os mortos segundo a carne e os mortos que estão longe do Cristo. Você vem e segue-me para você ir ensinar a lei e os mandamentos. Você ir pregar a boa nova. Ou seja, se você decide ser um canal do Cristo, você está vivo. E se você não usa o seu talento para ser um canal do Cristo, você está morto. Então, o que é você acordar deste sono, André? Estou num velório. Você vai passar a vida como se você estivesse num velório? Quem é André? O André Rodrigues de Matos é lá de Contagem, Minas Gerais. Mas será que o André é só o cara de Contagem? André, você também que está me ouvindo. Então, nós vamos parar com essa história. Dizendo, nossa, parece que o senhor está falando comigo, que tudo que o senhor está falando para aquele ouvinte é com você mesmo que eu estou falando. Não sou eu que estou falando, é Deus que fala conosco, né? Deus está falando comigo através do fato de eu estar falando com você. Aqui tem o outro e-mail. Aqui não disse se ela permite a divulgação do nome, então eu vou esperar para ver, né? Sou casada há 9 anos e meio e conheci meu marido via internet. Desde o começo dividimos as despesas. Fiz tratamento para engravidar e fiquei grávida de gêmeos. Ele até queria que fosse um casal, mas Deus mandou 2 lindas meninas, Ágata Cristina e Maria Eduarda. Nasceram pretas com olhos castanhos, castanhos escuros e cabelos pretos que chegavam a ser azuladas. Agora elas ficaram loiras de olhos azuis. Que transformação, hein? Sempre paguei as contas. Agora que me aposentei, meu dinheiro ficou pequeno e deixei a responsabilidade para o pai, a situação mudou. Tudo é controlado, até o banho no chuveiro. Será que isso tem futuro? Eu estou doente e preciso me tratar. Sou deficiente, tenho tendinite crônica degenerativa e tenho ATM e fibrose na boca. No começo ele era maravilhoso e de repente mudou. Me ofende, me magoa, mas eu o amo. O que faço? Gostaria que os nomes não fossem divulgados. Tá bom, eu não divulguei o nome. Né? O que eu queria dizer para você, minha querida? Você está num desafio que é o de falar a linguagem do amor, a linguagem crística. Imagine, se você está mandando esse e-mail, se você tem conhecimento de doutrina, tem conhecimento de espiritualidade, eu queria que você fizesse aquele exercício que eu já aconselhei tantas vezes. Imagine um Cristo atrás dele e um Cristo atrás de você. O Cristo atrás dele está falando com você, está te dizendo, minha filha, me ajude a ajudar seu marido. E o Cristo que está atrás de você está falando com ele, meu filho, me ajude a ajudar sua esposa. Eu te pergunto, qual é o Cristo que tem possibilidade de ser ouvido? Aquele que está falando com a pessoa que menos conhecem ou aquele que está falando com a pessoa que mais conhece? Qual é o Cristo que pode ser ouvido? Então você vai descobrir que o Cristo que
provavelmente pode ser ouvido é o que está atrás dele, porque está falando com você. E aí, o que acontece, minha querida, é que a sua responsabilidade cresce. Porque se você ouve o Cristo e não faz o que Ele quer, como é que você vai se queixar? Tudo quanto fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. E se o próprio Cristo está pedindo que você faça isso por seu marido, é ter compreensão, ter indulgência, ter tolerância. É ter o amor de que fala Paulo no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Dá uma lidinha lá e você vai ficar sabendo o que é que Deus quer que você faça. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.